Eu vi um grupo de. E aí já são, para vocês entenderem, já é prédios, prédios desabados, né? Assim, aconteceu algum ataque ali, o prédio caiu, demoliu. Também teve uma vez que eu tive uma assistência para resgatar umas 5 pessoas lá. Essa é legal, hein? Essa é legal. Sempre vou resumindo, mas é para vocês entenderem a dinâmica, né? Eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Lá, esses espíritos estavam morando, mas na mente deles não tinha acontecido nada, gente. Por quê? Porque tudo que aconteceu foi tão rápido que não deu tempo do espírito similar. Então, eles nem perceberam que eles morreram. Para eles estava tudo normal. Aham. Quer dizer, a vida destruída, tudo acabado, mas eles estavam naquela ilusão mental de que estava normal. Uma coisinha ou outra que eles achavam diferente, mas eles se indagavam, mas ao mesmo tempo eles não, sabe? E ali eles moraram, ficaram ali naquele lugar destruído. Então, criou-se camadas densas para fazer essa assistência. Era uma assistência muito difícil, Mário, muito difícil, porque você tem um monte de entulho mental, vamos colocar assim, para vocês entenderem, um monte de entulho mental para você passar isso, para você passar esse campo energético, para você trabalhar a mente, para você poder entrar ali, para aquela pessoa, porque eles ficam naquela ilusão e se você fala, você não é escutado. É por isso que muitos resgates demoram, por causa da energia que não entra, não vai. A pessoa tem que dar uma maneirada para poder a assistência chegar, né? E há casos em que, bem drásticos, em que é necessário ir logo resolver isso, né? Não se espera mais. E aí foi legal porque a gente, no caso eu peguei passei, eu tive que moldar as minhas energias. Eu até avisei no dia da assistência para o grupo que eu participava lá, que a gente, né, conversa muito no astral. Falei, vai ter que moldar as energias, porque não vai dar, não vai dar para acessar esse campo mental, porque é muito cheio de entulho e é denso demais, vai gastar aquela coisa toda que a gente analisa. E nisso eu me moldei. No final da experiência, eu conversei com eles, com esses espíritos, e a gente e convenci eles a passar o portal. Olha só. E eu conversei com eles. Ali na assistência, era eu que estava ali conversando com eles. Mas depois que a gente chegou no outro plano, que foi o plano do acolhimento, que já tinha tirado eles dessa energia densa, um deles fala assim: gente, alguém viu o grilo? Tinha um grilo falando comigo. Aí o meu amigo falou assim: o grilo, você falou que você moldou as suas energias, agora eu descobri. Aí eu falei: então, a energia do grilo, não. Por quê? Né? Porque não tem que ter um grilinho ali na nossa cabeça para a gente poder, né? E a gente fala disso, se vocês for estudar mesmo, a energia do grilo, o som do grilo é o que faz. Tem gente que até se irrita, né? O barulho, né? E ele é pequenininho, mas ó, ele tem ali muita energia na natureza, energia densa, pequeno, mas faz grande coisa. E nessa assistência era legal porque eu tinha me plasmado ali toda uma moldagem, né? Energética de coisa, e aí eu via tudo muito grande e eu era muito pequenininha mesmo, eu era muito pequenininha. E aí depois esse espírito ficou assim, mas cadê o grilo? O grilo estava falando comigo, quer dizer, ele só aceitou porque era alguma coisa na cabeça dele ali. Ele não me viu em momento nenhum, mas conversou comigo, entendeu? É Interessante. o campo mental que a pessoa tá. Aí o que eu quero dizer com isso? Uma representação na prática do que seria esse campo mental que a pessoa tá. Né? Às vezes a gente conversa com esses espíritos, mas eles estão num outro mundo, eles não estão vendo nem isso aqui, ó. Eles estão vendo uma outra coisa, porque é a faixa da vibração deles. E como é que passa isso? Modula-se as energias. Assim como é, por exemplo, uma entidade, ela aparece para trabalhar em lugares densos.
Você não vai sozinho para lugares, né? Não vai se arriscar. Você tem uma proteção, você tem um apoio ali. Você não é sozinho. Ninguém é nessas assistências. Tem-se um corpo maior para isso, né? E e esses lugares assim, você precisa modelar a energia. O espírito que está lá, que é mais sutil, ele precisa de você para poder fazer essa parte, né? E para poder fazer aquele resgate. Então, é um ajudando o outro, sabe? E às vezes esses mentores, eles deixam assim, eles fazem esses trabalhos. É muito legal. Bacana. Isso me lembra uns trabalhos que a gente fez aqui do canal, né? A gente foi em alguns lugares assim que estavam abandonados, depredados, e a gente conversava com os espíritos ali próximos e eles falavam que estava tudo ok, estava tudo bonito, estava do mesmo jeito, fazenda, Exato. estava. Aí a gente ia conversando e ia levando ele assim para um lado para que ele entendesse que já não está mais daquele jeito. Até quando o despertar dele mostrava para ele a realidade, que aquilo já estava cheio de mato, estava tudo largado. E ele entrava em choque, né? Porque, E nossa, isso como é que dá esse pode? choque. Por isso que tem todo esse cuidado, entendeu? Porque Então. tem que ter todo esse cuidado. E tem espíritos que, assim, eles vai no hospital, um acamado, ele falece, é trabalhado ali a soltura antes, né? A gente sabe tudo. Mas o espírito acorda lá onde? No hospital, entendeu? Depois de uns dias ele descobre que ele faleceu, que aquele hospital é a cópia do terreno aqui onde ele estava, mas é só uma plasmagem ali, só uma coisinha que não vai. Eu tenho uma amiga, tem a mãe de uma amiga minha, que ela apareceu depois de 7 dias lá que ela faleceu, ela apareceu lá em casa, né? Na projeção, né? Daí ela chegou lá em casa, eu fui dormir, quando foi que eu acordei no astral, ela chegou lá em casa e falou assim: então, eu morri, eu descobri que eu morri. Aí eu falei: ei, como é que você descobriu? Aí ela: só tava me dando água. Então, quer dizer, olha só, né? Assim, gente, por que que eu conto essas coisas, às vezes rindo e conto essas histórias? Para que vocês percebam que a morte, ela tem uma continuação, sabe? Não é porque a pessoa morreu que acabou, a pessoa continua sendo quem ela é, sabe? E o que tal a gente, como diz o Wagner, melhorar aqui antes para, né, já estar num padrão melhor lá em cima, para não dar tanto trabalho lá em cima, né? Porque a gente ri assim, claro, é legal a gente contar assim, mas você não acha que a gente pode passar por isso? A gente pode Claro. passar, a gente pode passar por isso, vai depender do nosso mental, a gente tem que melhorar e acreditar cada vez mais, sabe? Para Tá aí, que esse tá aí padrão, um gancho, isso, tá para aí que um esse gancho padrão que eu queria seja aproveitar. isso. Tá aí um gancho que eu queria aproveitar. Nós temos esse conhecimento. Nós, espíritas, espiritualistas, né? Temos esse conhecimento. Aí a gente fica imaginando pessoas que seguem uma outra doutrina, outra religião, que não acredita na reencarnação, não acredita em vida após a vida, né? Isso, exato. Então, assim, aí eu fico imaginando o sofrimento dessa pessoa, né? De chegar do outro lado, que nem você relatou agora há pouco, a pessoa se sente invisível, né? Porque acabou, Isso. morreu, acabou, né? E aí ela descobre que não só não morreu, não acabou, como ela tem que dar sequência naquilo que ela tem que ir, tem que seguir, tem que ir, bola para frente, né? Vida que Verdade. segue. Vai ter que E aí, aprender. e aí a minha assim, o meu posicionamento agora assim é a pergunta que eu ia fazer, por exemplo, já que essas pessoas não têm esse entendimento devido à sua crença religiosa, como é que a gente poderia passar para essas pessoas que depois da morte do corpo físico ainda continua a vida? De que forma? Então, Tem que ser uma coisa bem sutil, e mesmo assim, haja lábia, né? Porque muitas dessas pessoas têm, né? a mente fechada, exato. Por quê? Por causa da religião. Então, assim.
eu penso assim, que é o que eu faço. Eu não insisto muito, tá, Mário? Não insisto muito, não fico ali pregando e batendo boca com ninguém. Aham. Se eu vejo que a pessoa é muito fanática, Ah, continue, nem tem conversa, entendeu? né? Se eu vejo que a pessoa dá acesso, ótimo. Porque assim, eu não vou ficar ali batendo boca com alguém que eu sei que está de ouvido tampado. Estou gastando. Deixa na hora certa, eu venho e a gente conversa. É assim, essas pessoas elas vão aprendendo na prática. Elas aprendem na prática. É sempre algum acontecimento, alguma coisa que a faz despertar isso nela, mas é o momento dela. Não é o meu momento de ir lá e abrir a janela e vamos enxergar esse sol forçado. E não é assim, gente. Não é assim, tá? Porque você tá dormindo, alguém não dói os olhos? Dói, né? Vamos acordar primeiro. É assim, gente. Não é de sopetão. E esse aprender, do jeito que a gente aprende também, salva as pessoas que já vêm desde pequenininho ali, né, tal, mas algumas é igual a mim, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então deixa a pessoa também aprender aos poucos, dá esse direito também para o outro, é o mesmo direito que você quer, você tem que dar o direito para o outro, né? É no tempo dele, né? Se você aprendeu, ótimo. Vai seguindo, quando for hora, vai dar tudo certinho. A espiritualidade ela é assim lá no astral. Ela não chega tirando ninguém lá do submundo, né? Não, gente, não é nada obrigado. Não é nada obrigado, é tudo no momento certo e adequado para fazer. Exato. Perfeito. O Rafa está dizendo aqui, ó, história interessantíssima da galera morrer e não perceber. Baixo com os livros do Saraceni. E outra coisa, Mário, deixa eu falar para você uma coisa bem interessante que eu descobri também, que os mentores também mostraram, é que nessa coisa mental de não acreditar, os espíritos lá tem uma galera muito grande mesmo, que fica numa espécie de congelamento. É um lugar muito frio, muito gelado, e os espíritos ficam lá como se fosse, sabe, umas placas de gelo? Imagina Sim, assim, uma placa de gelo e a pessoa lá dentro assim, ó. Por quê? Por causa do mental. Não existe vida. Não existe vida. Parou. E o que que acontece com isso? É só você ir lá e jogar uma energia e acabou? Não. É uma camada densa, muito densa de energia. Por quê? Porque você tem que revitalizar aquele espírito de novo. Então, é muitas. O astral, ele praticamente sempre leva esses projetores, esses doadores de energia para esse lugar lá que tem muita gente, e cada vez mais chega gente. E é muita demanda de energia. Então, você fica nessa assistência da noite, eu fiquei o tempo todo ali nessa doação de energia. E o que que acontece, que é mais, eu diria, cruel ainda, é que você dissolve aquela camada de energia, você está dissolvendo a camada de energia e está cristalizando tudo de novo. O espírito consegue começar a cristalizar tudo de novo, aquilo ali, e se fechar de novo. Se a pessoa não quer viver, é difícil você fazer ela viver. E no astral é a mesma coisa. Tem-se um trabalho. No tempo certo, essas pessoas despertam, mas tem essa demanda de tratamento energético, sabe? Que se faz ali. Uns conseguem despertar, um ou outro, mas é todo mundo ali vai sendo atendido diria que numa assistência coletiva. Seria uma assistência coletiva nesse caso, não individual, em que você vê o histórico, né, de cada um ali, se você vai ver o registro. Essa é uma assistência coletiva para esses espíritos que morreram em vida. E se eles morreram em vida, está mais apagado do que tudo no astral. aí fica Então, é difícil o importância do resgate. mental. Importância do mental. Lá não tem nem resgate. Lá é uma espera
para esse acordar. Você tem que esperar o momento do espírito acordar. O que a gente pode fazer é tentar dissolver camadas e camadas energéticas, sabe? É igual um acamado, uma pessoa acamada ali que tem uma doença, sabe, ali mais forte, você está sempre tratando ali, cada dia você vai, né? É isso.